No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa, na verdade uma ajuda, uma pessoa que vai te ajudar a chegar onde você quer chegar, nos seus objetivos. Então a gente vai falar sobre mentores. Tchermes, você já teve mentores na sua carreira? Mentores. Cara, começa pelos meus pais. Pra mim, os meus primeiros mentores foram meus pais, minha mãe e meu pai. E depois, falando de carreira, eu acho que os meus primeiros mentores, na real, não sabem que foram meus mentores, Como que eu assim? acho que foi a galera online. Eu comecei Tudo começou com o Caio Carneiro e o Thiago Nigro, que foram dois caras, assim, que mudaram bastante a minha mentalidade quando eu tava entrando no mercado de trabalho. E a partir disso, abriu meu horizonte para eu procurar mentores de fato na vida real. E os meus primeiros mentores acabaram sendo meus gestores. Ainda bem, isso eu fico muito feliz, olhando assim para trás, eu fico muito feliz deles terem sido meus mentores, que no final do dia eles eram as pessoas mais próximas de mim. E o que eu admirava muito como mentor, por que eu acabei pegando como mentor, né? Que isso daí você decide quem vai ser mentor da sua carreira, da sua vida, enfim. Eu vi eles como exemplo positivo. Então, não era algum conselho que eles me passavam diretamente. Eu via a atitude, eu via o comportamento, eu via como eu fazia determinadas coisas. E eu falei, cara, vou tomar eles como os meus mentores. Então, eu pedia conselho de carreira, além de copiar os exemplos práticos. Animal. Cara, eu na minha vida também tive muitos mentores e acho que eu tive alguns mentores pra cada momento de vida. Mas falando aqui de carreira mesmo, um puta mentor que eu tive pra mim foi o Buiú, que ele é superintendente do Itaú, era a empresa que eu trabalhava. E, cara, quando eu tava buscando crescer dentro da empresa, eu falei, eu preciso de alguém de referência, alguém que chegou lá, que já passou por todo o caminho, pra poder me ajudar, poder me dar uma opinião de, vai por ali, ó, já fiz isso, cara, não é bem assim, essa coisa que você tá pensando talvez não seja assim, me provocar com outros pontos de vista. E foi até curioso como eu conheci ele, né? Você lembra dessa história? Um professor nosso da faculdade, ele mandou um e-mail pra sala inteira, acho que pra todo mundo da ADM, e era um e-mail meio X, assim, ele só mandou pra galera, mas falando de um grupo de mentoria, de um cara que tava meio que dando mentoria, quem quisesse entrar. E, cara, acho que ninguém se inscreveu. Foi a única pessoa que se inscreveu. Porque eu sempre gostei disso, né? Mesmo não sabendo muito bem o que era, eu falei, vou lá. O máximo que vai acontecer é eu não aproveitar nada daquilo e beleza. Não perdi nada, não coloquei dinheiro, não fiz nada disso. Então, fui me inscrevi. Ele me conectou com um cara, fui conversar com um cara. E aí, ele perguntou um pouco sobre minha história e tal. Perguntou o que eu queria. Eu falei, cara, quero seguir carreira no banco. Hoje eu trabalho no banco. Mas eu tô muito na dúvida se eu quero seguir no banco mesmo, no Itaú onde eu tô. Ou se eu quero ir para uma startup. E aí ele falou, beleza, então vou tentar te conectar com duas pessoas, uma de startup e uma de banco, pra você conversar com elas e pegar uma opinião com relação a isso. E aí já entra aqui a parada do networking, né? Ele só conseguiu uma conversa comigo. E aí ele conseguiu uma com o Buiú, que eles tinham feito um curso em Harvard juntos e tal. E uma menina que ela era uma coordenadora de uma startup também pro segmento de finanças e tal. E aí eu consegui a conversa com os dois. E puta, quando eu fui conversar com o Buiú, eu tinha só uma conversa garantida com ele. Eu falei, cara, eu quero continuar o papo com ele. Ele só me disponibilizou 1 hora, mas eu tenho que convencer ele a seguir com isso. Mas explica antes, qual que era o cargo do Buiú? Porque não é simplesmente, era um analista e ponto. Sim, o Buiú, ele era superintendente, ele é ainda, superintendente de canais digitais. E pensando aqui em hierarquia, né, vamos deixar claro. Puta, você tem lá o jovem aprendiz, o estagiário, o analista e o trainee. Depois tem o coordenador, que é o gestor de todo mundo. Aí tem o gerente, que é o gestor do coordenador. E acima dos gerentes tem os superintendentes. Então ele era um cara alto na hierarquia e ele já tinha passado muito por isso. E pra você ter ideia, em 13 anos ele foi de estagiário até superintendente. Então foi uma carreira super acelerada, assim. E beleza, eu fui lá, tive essa conversa com ele. E cara, ali eu falei, tenho que me vender, tenho que gerar interesse nesse cara querer continuar comigo aqui. E foi isso, assim, ele super curtiu, a gente deu um match legal, bateu as ideias, e aí eu comecei a ter uma mentoria com ele mensal. Então, todo mês a gente tinha uma conversa, ia almoçar, ia tomar um café junto pra bater um papo sobre carreira. Eu dividia o que eu tava passando de dificuldade com os meus gestores, com a minha área, com as minhas atividades. E ele, por ter uma visão de fora e já ter tido toda essa experiência, cara, ele conseguia contribuir, assim, com insights animais, sabe? Que, tipo, real faziam mesmo a diferença. E acho que isso foi uma coisa que teve total correlação com
com o meu crescimento, assim, porque eu tinha esse direcionamento próximo. E depois tive outros mentores também, até depois, um pouquinho mais pra frente, eu conto como que a gente encerrou a nossa mentoria, mas também tive outros mentores. Então, como você falou, tive alguns ali na internet, que eram pessoas que eu admirava e acompanhava, e também agora pro nosso negócio, né? A gente buscou também uma mentoria pro nosso negócio de alguém que, de novo, já passou por isso para poder auxiliar a gente aqui no Estagiário Sênior. Bom, mas a gente tá falando aqui, dando exemplo dos nossos mentores, mas eu acredito que tenha muitas pessoas que nos acompanham que não faz ideia do que de fato é um mentor. É uma palavra que a gente ouve muito no mercado. Ah, procura um mentor, fulano tá mentorando, fulano é mentorado. O que é esse papo de mentor? Vamos deixar claro aqui a parada então, porque tem diferença entre mentor, coach e um consultor, por exemplo. E todo mundo já fala, mano, o cara tá falando de mentoria, esse papo de coach... Papo de coach é um termo pejorativo no mercado. É, porque ficou aquele boom, né? Tipo, todo mundo é coach agora, todo mundo faz curso online, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, e acabou caindo nisso. E, cara, até teve a matéria do Fantástico, que super trouxe um negócio negativo sobre o mercado de coach, mas falando de coach, o que é o coach? Que matéria é essa que eu não tô ligada? Foi uma matéria que o Fantástico fez, que ele foi trazendo algumas entrevistas de coaches meio pilantras. Caraca. Que, tipo, ajudavam as pessoas, falavam pra elas o que fazer, sendo que eles nunca tinham feito aquilo, sabe? Era um negócio meio negativo. E óbvio que, como qualquer mercado, sempre tem os bons profissionais e os maus profissionais. Mas vamos falar aqui dos bons profissionais, né? Trazer o exemplo positivo. Cara, o que é o coach? O coach é a pessoa que não necessariamente ele teve vivência naquilo, não necessariamente ele passou por aquilo, mas ele estuda muito do coach em si, que é tipo o treinador, a pessoa que vai te ajudar naquilo. E ele ele usa muitas ferramentas para te ajudar a você pensar, você se autoconhecer e aí chegar na solução do seu problema, da sua dúvida, da questão pela qual você está passando sozinho. Então ele vai te ajudar a enxergar tudo isso e tomar uma decisão. E aqui, para ficar mais tangível, para ficar mais claro, dá pra gente pegar o termo coach e passar de fato para treinador. Vamos imaginar aqui o seu professor de basquete na escola. Cara, ele era nada mais, nada menos do que um coach. O cara provavelmente não foi um atleta, ainda não é um jogador de basquete, ele é um treinador. Só que ele consegue te dar todas as ferramentas, ele consegue criar um treinamento para você se autodesenvolver e chegar onde você quer chegar. Então, não necessariamente ele conseguiu atingir o patamar onde você quer, mas ele vai ser um caminho, ele vai te dar as ferramentas para você conseguir chegar lá através do seu treinamento, do seu esforço. Tá muito mais na sua mão, ele tá te mostrando, tá falando, você hoje tá aqui, você quer chegar ali? Tem algumas formas, mas como ele vai te fazendo algumas perguntas, o treinador ele vai vendo a sua performance e vai te dando exercícios para você aumentar essa performance. Total. Até lembrei aqui de uma série que a gente tinha assistido sobre treinadores, sobre coaches de atletas. E aí tinha um trecho, eu não lembro qual que era o treinador, mas que ele tava falando exatamente sobre isso. Ele falou, cara, eu não vou chegar... E ele era técnico de grandes times de futebol. E ele era técnico em um momento da carreira dele do Cristiano Ronaldo. E ele falou, cara, eu não vou chegar e ensinar o Cristiano Ronaldo a jogar futebol. Tipo, não é minha função, o cara sabe jogar futebol muito mais do que eu, mas eu vou justamente ajudar ele a trabalhar a parte mental pra ele se preparar, pra ele ter gasto, energia, tá com a mente preparada pra treinar, pra jogar e fazer o que ele sabe fazer. Então esse daqui é o papel do coach. E por isso mesmo que o coach ficou conhecido aí com esse termo pejorativo, papo de coach, que frase de coach. Porque o coach trabalha justamente a mentalidade. Real. É muito da mentalidade e tem algumas ferramentas, óbvio, mas o cerne de tudo começa na sua cabeça e o coach tá ali pra isso. Real. E depois a gente tem, você falou, né, do coach, que, cara, o coach ele vai te ajudar com as ferramentas. E aí a gente tem o professor, né? Nem tinha falado aqui, mas vamos falar do professor também. O professor, ele é a pessoa que vai te ensinar. Então, por exemplo, ele vai te ensinar os fundamentos do basquete, os fundamentos do esporte, ele vai te ensinar aquela matéria, vai ensinar aquilo. A teoria da teoria. A teoria da teoria. Geralmente o professor é muito mais teórico. E aqui a gente já vai entrando nessas diferenças, né? O coach
não necessariamente é uma pessoa que vivenciou aquilo, mas ele estudou formas de poder te ajudar na experiência pela qual você está passando. O professor, muitas vezes é a mesma coisa. Então, por exemplo, na faculdade a gente teve um monte de professores de administração, de empreendedorismo, inovação, que, cara, nunca administraram uma empresa, nunca fizeram um projeto inovador, nunca criaram nada, nunca empreenderam em nada, mas eles estudaram a teoria daquilo, se formaram como mestres, doutores, e hoje ensinam aquilo sem necessariamente ter a vivência prática. E é muito diferente, né? Quando você pega um professor que, caraca, ele trabalhou com aquilo, ele conhece os caminhos, você vê a diferença. Mas tem esse paralelo. Depois a gente tem o consultor. O consultor também é alguém mais na linha do professor que estudou pra caramba daquele assunto, se especializou naquele assunto, e ele vai entender, por exemplo, o problema da sua empresa, o seu problema de carreira, e aí vai desenhar um plano pra você seguir, vai te ajudar a implementar. Eu tenho um exemplo muito legal com relação ao consultor, na época que eu tava no estágio na startup. A startup tinha acabado de começar, quando eu entrei, acho que tava menos de 1 ano de pé, e tinham acabado de contratar um consultor para criar processo, para criar a cultura da empresa em si. E foi muito legal, porque era justamente isso. Os donos ali da startup falaram, a gente quer criar processo para isso, a gente quer criar cultura para isso, a gente quer criar isso, isso, isso. Então, ele reunia algumas áreas e falava, o que você faz hoje? Eu faço isso, isso, isso. Ele, a gente quer chegar aqui. Então, a partir de hoje, você não vai fazer isso. Você vai começar a fazer dessa forma e semana que vem você vai me mostrar o resultado. Então, ele realmente falava, você vai fazer isso e ponto. E eu ficava puta, porque eu não queria fazer aquilo, mas eu tinha que fazer porque... Camila brigando com os consultores. Contra as regras. Mas o consultor tá ali pra te levar. Ele pega na sua mão e faz com você. Uhum. E aí a gente já vai entrando no mentor em si. E, cara, o ponto inicial de qualquer mentor é ele já ter experienciado aqui. Nossa, que vocabulário bonito, né? Gostei. O ponto ideal aqui, o ponto inicial de qualquer mentor é ele já ter experienciado aquilo com que ele tá te mentorando. Então pensa assim, o Caio Carneiro, que é um dos nossos mentores aqui, ele trouxe um exemplo animal pra falar disso, que é assim, imagina um campo minado. Cara, o campo minado tem vários quadradinhos e alguns quadradinhos é mar e você consegue atravessar, em outros são uma bomba, um submarino, alguma coisa. O mentor, ele é uma pessoa que ele já atravessou o campo minado e no caminho ele foi vendo onde que tinham as bombas, como fazer para você lidar quando aparecer uma bomba, como desviar o caminho, qual a melhor rota para você atravessar. E ele vai te ajudar nisso, porque ele tá onde você quer chegar e ele pode te ajudar facilitando o caminho e acelerando o seu resultado para chegar até lá. E esse é o papel fundamental aqui do mentor. O mentor é um cara que tem experiência, tem bagagem, viveu exatamente aquela situação que você provavelmente está vivendo agora e está justamente procurando alguém que te auxilie naquilo. E aquilo que a gente falou da nossa carreira no começo, você teve o Buiú, eu tive alguns gestores e tal. Cara, eu lembro no começo, logo que eu tinha entrado na BASF, eu tinha uma gestora que chamava Tati, que a maioria dos meus exemplos aqui, quando eu falo, Camila, ela me falou, de alguma forma, falou isso e acabou fixando na minha cabeça. Ela, pra mim, foi uma grande mentora, porque eu tinha ela como exemplo prático, só que eu perguntava, eu falava, cara, eu quero me destacar, eu quero me efetivar, tô com esses problemas, tô com isso, tô com aquilo. Ela já tinha vivenciado aquilo. Ela já tinha passado por todas aquelas dificuldades que eu tinha comentado. E ela me contava o que ela fez. E quando ela me contava o que ela tinha feito, eu sabia como fazer para eu poder solucionar a minha dúvida naquele momento. E era muito legal, que o papel do mentor é isso. Cara, ele não vai falar da boca para fora. Ele viveu aquilo. E ele tá te falando, por experiência própria, é legal você seguir pelo caminho A. Porque o caminho B pode dar bosta e o caminho C pode dar merda. Então vai pelo caminho A, que eu sei que é seguro e vai dar bom. Essa é a função total, é assim que a pessoa contribui para sua carreira. Só tem um ponto que eu achei muito foda de quando eu comecei a conversar com o Buiú, a gente começou a fazer as nossas mentorias, que era justamente por ele não estar ligado a mim no trabalho. Então ele era de um outro negócio, de uma outra área totalmente diferente e distante da minha. Então, cara, eu tinha muita liberdade
pra poder levar os problemas pra ele. Então, fala, cara, eu tô passando por um BO com o meu gerente, tá me irritando tal coisa, eu não tô conseguindo evoluir em tal coisa, e aí eu podia levar e dividir isso com ele. A única desvantagem de você com a Tati é que você não tinha essa possibilidade, né? Você não vai poder... Tati, eu tô com um problema aqui com a minha coordenadora. Na real, eu compartilhava tudo. Acho que por isso que a gente se dava bem. Que ótimo. Eu sou muito sem filtro. Quando eu gosto de alguém, eu sou muito sem filtro. E com ela, eu era muito livre. Ela era muito próxima, sabe? Ela era muito aberta. Falava, cara, me conta tudo. E ela também compartilhava comigo. Então, por isso que, assim, pra mim, ela foi... uma das minhas mentoras preferidas da carreira. E agora a gente tá passando por uma mudança disso, né? Por bastante tempo a gente teve mentores de carreira e agora a gente meio que inverteu a roda. Agora a gente virou mentores de outras pessoas que querem chegar no resultado que a gente chegou, que é justamente conseguir o seu estágio, crescer no seu estágio. Eu me falei, como que tá sendo essa bagunça de mudar as posições? É surreal, porque quando eu falei, meu primeiro mentor de carreira, tirando lá a galera do início... mais conhecido como meus pais, quando eu comecei, por exemplo, com Caio Carneiro. Que, nossa, eu li os livros dele, escutava podcast, via vídeo no YouTube, puta, eu tava falando que nem ele. E aí, irmão, que não sei o quê. Puta, ele tava sendo uma referência muito grande pra mim. E eu achava, nossa, surreal o impacto que ele tava causando na minha vida. E eu sabia que ele tava causando impacto em muitas outras vidas. E eu tinha aquele negócio dentro de mim, falar, cara, um dia... eu quero ser a pessoa que vai causar impacto. Eu quero ser essa pessoa que vai ajudar a transformar a vida, a carreira, o momento de alguma pessoa. E os meus mentores que eu tive na carreira, de fato, mudaram a forma como eu penso, a forma como eu me comportava. E quando a gente começou a ir para esse lado de estagiário sênior, quando a gente começou a criar o projeto... a gente falou, puta, vamos pegar todas as nossas experiências que a gente teve, todas as passagens pelas empresas, todos os conselhos, dicas que alguém já deu algum dia pra gente, vamos repassar. E quando a gente começou a fazer isso, cara, de certa forma, a gente começou a ter um papel de mentor. Total. A gente começou a ter um papel de mentor. Só que era aquele mentor que, puta, você precisa... tá atento, você precisa pegar todos os conteúdos, você precisa estar acompanhando de fato. Só que chegou em um momento que a gente falou, tem gente que precisa, de fato, de mentoria. Que é o quê? A gente olhar no olho dessa pessoa, virtualmente, obviamente, no momento que estamos, mas olhar no olho dessa pessoa, entender qual que é a história, entender qual que é o momento de carreira, puxar qual que foi o nosso momento de carreira e conseguir traçar um plano e falar, cara, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas diferente do consultor, a gente não vai pegar na mão e ir lá, não, vamos fazer, você vai fazer assim. Não, a gente dava todos os conselhos, tudo que a gente tinha feito, tudo que deu certo e falou, agora é sua vez. Então, a gente começou... Eu lembro da nossa primeira mentoria, puta, minha mão tava suando, eu falei, caraca, será que vai ser da hora? Será que, de fato... a gente vai conseguir passar esse conhecimento, porque não é tão fácil, parece que é muito simples, mas você tem que ter uma escuta ativa muito forte, que é você prestar atenção exatamente onde aquela pessoa tá. E a gente começou a até separar nossas mentorias, que é mentoria de currículo. Então, nossa, eu tô tentando o processo seletivo, mas eu não consigo passar da fase inicial, que é o currículo. Então, a gente olha o currículo, entende a história daquela pessoa e fala, putz, você tá seguindo o caminho muito errado. Esse caminho eu já tentei, não dá certo de forma alguma. Só que se você seguir por esse caminho que a gente seguiu, você, nossa, vai se destacar tanto que não vai ter nem concorrência contra você. Depois a gente foi para mentoria de entrevista, mentoria de dinâmica, mentoria de apresentação individual. Nossa, e foi... eu brinco assim, todo mundo que manda algum relato, ou os nossos mentorados, os nossos alunos, mandam alguma conquista, alguma realização, eu falo que meu coração fica muito quente. É muito foda a sensação. É uma sensação assim que você fala, caralho, eu mudei uma vida. Eu causei uma transformação e essa pessoa futuramente vai impactar outra vida e a gente vai começando a fazer um time forte, uma comunidade de, puta, vamos todo mundo fazer a carreira ficar foda. Isso eu achei, assim,
mega animal. E o ponto que mais pega é que justamente quando a gente começou fazendo mentorias, depois a gente transformou todo aquele conteúdo, tudo que a gente passava na mentoria, a gente consolidou e até fez um upgrade de informações para colocar aquilo no nosso curso. Só que o que a gente começou a perceber com isso? Que, cara, a gente tava sendo professor da galera. Então a gente passava o conteúdo, só que a função do mentor é muito de entender como que aquela questão melhor se adapta ao seu contexto, à sua realidade. Porque professor por professor, igual a gente vai na faculdade, você tem um monte de aula, um monte de coisa, mas quando você entra no mercado de trabalho e lida com aquele mesmo problema, na teoria, a prática é outra. Na prática, a teoria é outra, na real. E foi isso que a gente começou a perceber, né? Que a gente ajudava. A gente ajudava na teoria. Ajudava na teoria. E a galera que começou a se destacar era quem? Quem vinha até a gente, perguntar, tirar dúvida, mandar o vídeo de apresentação individual, pedir feedback, mostrar o que estava construindo e pedir feedback. E a gente falou, caraca, a galera não precisa de um professor. A galera precisa de um mentor. E aí foi justamente essa mudança que a gente começou a fazer no nosso curso. Então a gente agora tem toda a parte teórica, que é a parte do professor que a gente entrega pra pessoa olhar, absorver, aplicar. E aí, depois disso, a gente faz um acompanhamento de mentor, de fato, nas nossas mentorias coletivas, em que, beleza, vamos ver isso na prática. Vamos fazer uma dinâmica simulada, igual a gente fez com a galera da Mercedes. Chamamos 2 analistas de RH da Mercedes, sentamos numa sala, criamos um case real, falou, resolve. Puta, resolveu, beleza. O professor acabaria aí, já te ensinei, você resolve. Dá nota, foi isso, você tirou 5, tirou 10. Mas, cara, o mentor não pode falar, você tirou 5. Não, cara, por que você tirou 5? Você errou aqui, aqui, aqui. Nesse ponto, você se posicionou de tal forma. Puta, se você tivesse posicionado diferente. E aí a gente começou a assumir esse papel. Então a gente deu essa repaginada no nosso curso pra justamente cada bloco de conteúdo a gente faz uma mentoria coletiva pra justamente aplicar, testar e ver como que cada pessoa tá dentro daquele contexto pra melhor adaptar. Senão não funciona a parada, né? Você precisa desse acompanhamento. É igual quando a gente pega as nossas mentorias de apresentação individual, por exemplo. Que uma pessoa X chega na gente e fala, vou ter uma entrevista daqui a 3 semanas, tô desesperada porque eu não tô conseguindo me apresentar pro gestor, não sei contar minha história, o resto eu consigo desenrolar, mas a minha história, que eu sei que é o principal, eu não tô conseguindo seguir com ela. Então, a gente fala pra pessoa se apresentar. Pô, se apresenta. Vai. Puta, tá uma bosta. E mentor tem esse papel de não é... vou passar a mão na cabeça, né? Não vou passar a mão na sua cabeça. Vou te falar o que tá bom e o que tá ruim. Professor ainda tem esses dedos de... não vou falar, prefiro ficar aqui na minha. O consultor também, não, porque é meu cliente, veja bem. O coaching menos ainda, que o coach vai falar, não, vou mexer com o mindset, vamos... Não, olha, veja bem, calma. Não, o mentor tá aqui pra ressaltar o erro e falar, beleza, põe na sua cabeça, você tá errando. Agora vamos por esse caminho. Então, de apresentação pessoal, quantos casos que a gente não via que a pessoa tinha uma história sensacional, só que não conseguia ligar os pontos. Não sabia contar, né? Não sabia se vender também. Não conseguia se vender. Então, a gente ia ligando os pontos. Calma, me conta todos os pontos e a gente vai juntar e vai montar um quebra-cabeça e no final vai ter a foto de Paris. Você tá aí todo confuso e calma, a gente vai lá. E, nossa, a gente teve caso que entrou o quê? Na Mondelez, no iFood, na GE, na Braskem. Cara, teve cases muito fortes da galera que só precisava de um mentor. Só precisava de alguém falando o que estava errado. Porque muitas vezes as pessoas não têm a consciência de onde estão errando. Só que daí tem aquele outro ponto. Coach, mentor, professor e consultor não é barato. Não é barato. Tem um preço. Não existe almoço de graça. Tudo tem um preço. E, nossa, esse é o principal ponto aqui que a galera fala, nossa, mas eu quero muito, tô vendo, minha amiga fez mentoria com vocês, minha amiga tá no curso de vocês, tá tendo uma diferença surreal na forma de se comunicar, tá passando em estágio, etc. Só que, nossa, achei caro, tá muito caro. Só que todo investimento, você tem que despender de algo. Você tem que despender de um valor financeiro, de um valor de tempo, qualquer tipo de recurso você precisa. E pensa, uma pessoa viveu, ela errou, ela quebrou a cabeça e hoje ela tem o caminho certo para você.
Então, não é caro. É aquela parada, né? O caro e barato depende muito do resultado que aquilo gera. Por exemplo, a gente falando de negócios. Puta, você vai entrar num grupo de mentoria de negócios que você vai pagar 500 mil reais. É caro ou barato? Depende. Qual é o resultado que você vai gerar? Se essa mentoria te deu insights, te mostrou o caminho para você faturar 2 milhões, lucrar 2 milhões, por exemplo, foi barato. Agora, se você entrou lá e não conseguiu ter resultado, aí é caro. Então, é muito relativa essa parada do preço e do valor que tem. Se você acha caro a sabedoria, é porque você não conhece o preço da ignorância. Falou bonito agora, hein? Mas vamos entrar numa parada aqui que é a seguinte: como que a gente pode escolher os nossos mentores? Porque é muito daquilo, cara, o mentor tem que ser alguém que você admire, que você conecte, que você queira estar no lugar que ele tá. E como que eu escolho? Como que a gente chega nisso? Vamos falar um pouquinho disso? Olha, como que você escolhe, como que, sei lá, se você tá com uma dúvida em determinada coisa, você vai perguntar pra quem já conseguiu realizar aquela determinada coisa. Por exemplo, tem um cubo mágico aqui na minha frente. E eu tento, não consigo, tanto que eu falei, vou pagar 5 reais nessa bosta, eu não vou pagar 100 reais no cubo bom, vou pagar barato e tentar aprender. Só que se eu te falar, Ricardo, me ajuda a montar esse cubo, você não vai me ajudar porque você nunca conseguiu montar um cubo. O que eu faria é desmontar ele todo, tipo, quebrar, tirar as pecinhas e depois encaixar. É o único jeito que eu saberia. É charlatão mesmo. Mas você vai pedir opinião, você vai pedir ajuda pra quem já conseguiu resolver esse cubo. Então, o mentor na sua carreira é exatamente essa pessoa. Hoje eu tô com, problema com relação com o meu gestor. Não tô conseguindo me relacionar com o meu gestor. Pra quem você vai pedir isso? Você vai pedir ajuda pra quem é otimamente relacionado com o gestor. Você não tá conseguindo passar em processo seletivo, você não tá conseguindo um estágio, pra quem você vai perguntar? Pra quem já conseguiu passar em todos os estágios, pra quem consegue mandar bem, pra quem se destaca. E esse ponto é o crucial. O primeiro passo, o primeiro pilar pra você analisar, pra escolher um mentor, é se a pessoa já teve ou tem o resultado que você quer ter. Quando eu fui começar a fazer minha mentoria com o Buiu, foi isso. Cara, o Buiu, ele tava num cargo que era onde eu almejava na época chegar. Eu queria virar superintendente, diretor e tal, e eu fui no caminho da pessoa certa, e ele conseguiu me ajudar nisso. Mas teve um momento crítico ali, não crítico, mas foi onde a gente encerrou a nossa mentoria, que aí era a situação em que não fazia mais sentido. A gente fez quase um ano de mentoria, então todo mês a gente tava lá conversando e tal, e ele me ajudou absurdamente na minha carreira. Só que chegou um ponto em que eu decidi sair do meu trabalho pra vir aqui criar o Estagiário Sênior. E cara, meus desafios eram outros. Meu objetivo antes era crescer dentro de uma empresa. Meu objetivo depois virou criar o nosso próprio negócio e ajudar a galera a fazer tudo que a gente faz. E aí, a partir desse momento, o Buiu não era mais a pessoa que estava onde eu queria estar. Sabe? É óbvio que ainda tenho muito a aprender com ele. Toda vez que a gente conversa, ainda tenho muito a aprender com ele. Aprendo pra caramba, mas ele não sabe os caminhos de criar um negócio digital, de montar um curso, de dar aula, de fazer postagem no Instagram, criar conteúdo. Isso ele não entende. Então isso ele não consegue me ajudar, não consegue mostrar o caminho e os erros. Porque não é uma parada que ele manja. E aí eu até lembro da nossa última mentoria, que foi quando eu falei pra ele que decidi sair do banco e tal. E a gente sempre marcava 1 hora. E quando ele não tinha reunião logo em seguida, a gente acabava falando até mais. E aí eu falei pra ele, foram os primeiros 5 minutos de mentoria. Cara, tô com um desafio novo, quero arriscar, é meu sonho, é meu propósito. Esse negócio tá me dando tesão de fazer e eu vou sair do banco. E aí, tipo, ele falou, puta, animal, só vai. E aí a gente ficou assim, com silêncio, porque não tinha mais o que falar, sabe? Ali eu senti nitidamente que fechou um ciclo, porque ele não iria mais conseguir me ajudar diretamente nesse objetivo. E ficou meio naquela, e a gente ficou, puta, legal, nossa. Ele, me conta mais do projeto. Comecei a contar um pouquinho pra ele, deu ali 15, 20 minutos, acabou. A gente tava na metade do horário que a gente tinha marcado e não tinha mais assunto. E aí foi o momento que a gente falou, cara, acho que agora, a partir de agora, não faz mais sentido a gente continuar com a mentoria. Tipo, agradeço por tudo e tal, ele tava na mesma. E não faz mais sentido a gente continuar a mentoria a partir daqui, porque não tá mais nesse objetivo alinhado. Oh. Foi triste, quase chorei. Mas foi muito disso. E o que eu achei mais animal foi que quando eu comecei a fazer a mentoria com ele, eu ficava, mano,
que esse cara tá ganhando com isso, né? Porque eu não tô pagando ele. Ele tá me ensinando pra caramba, eu não ensino nada pra ele e tal. E eu perguntei, eu falei, meu, por que você faz essa parada aqui? Tipo, era bizarro, assim. Era reunião com ele que, cara, ele tinha acabado de sair da reunião com o vice-presidente, com o diretor do banco, e ele ia lá falar com um estagiário depois por 1 hora. Eu falava com a secretária dele pra marcar e tal, era bizarro. E aí ele falou, cara, você não tem ideia do quanto eu aprendo aqui. Você não tem ideia de você me trazer as suas dúvidas, eu lembrar de coisas que eu não tô fazendo com o meu time. Eu lembrar de erros. Teve um dia que eu falei com ele sobre produtividade. Eu falei, cara, eu tô procrastinando demais no meu trabalho e tal. E ele me deu várias dicas, falou como ele se organizava, agenda e tudo. Ele falou, meu, as coisas que eu tava falando pra você, eu só fazia. Eu nunca tinha parado pra pensar por que eu fazia, como eu fazia, e aquilo me deu muitos insights, sabe? Então tem muito dessa parada do mentor também aprender com o mentorado. É o que a gente aprende todos os dias com os nossos alunos, né? Quando a pessoa traz um problema, traz uma situação e a gente ajuda, cara, a gente aprende pra caramba com isso, a gente se desenvolve pra caramba com isso também. Então é animal essa questão. E toda essa relação que eu criei com o Buiú aqui é o segundo pilar da hora de você escolher o seu mentor, que tem que ser uma pessoa com quem você tenha uma conexão forte, de confiança, porque você tá dividindo os seus problemas, tá se abrindo, é uma pessoa que tá te ajudando e é uma pessoa que você tá confiando parte dos seus resultados. Óbvio que uma grande parte, mais até do que 50%, é você que tem que fazer, mas é uma pessoa que tá te ajudando. E, cara, se você não confia no seu mentor, se você não admira o seu mentor, não vai fazer sentido, sabe? É igual eu fazer mentoria com, sei lá, um amigo que ficava me dando conselho de trabalho. Que, tipo, porra, nem sempre eram os conselhos necessários, nem sempre eram os conselhos que iam me ajudar de fato. Às vezes era só a visão da pessoa, por ela não ter tanta vivência, às vezes tá no mesmo estágio que eu, no mesmo momento que eu. Ela tava fazendo aquilo de coração, de bom grado, mas, puta, aquilo podia até me sabotar. Talvez se eu seguisse aquilo, podia até me atrapalhar. E como ele já tinha visto o caminho, ele sabia o que era melhor. Então é muito importante ter essa conexão de confiança, esse vínculo de fato, porque a gente virou brother, a gente mandava mensagem, falava, tipo, da família dele, eu falava de você, falava dos meus hobbies e tal, então gerou essa conexão. E também a admiração. Puta, sei lá, a gente fala, o pastor da minha igreja. Cara, o pastor da sua igreja é uma pessoa que tá pregando pra você, tá trazendo a palavra, e você vê o pastor da sua igreja traindo a esposa, ou cometendo alguma coisa que você, tipo, nossa, que pesado. Você vai perder a admiração pela pessoa e você perde um pouco da credibilidade por ela. Então esse pilar aqui, esse segundo pilar também é super importante. É a mesma coisa. No começo que eu falei, os meus mentores digitais que nem sabiam que eram os meus mentores, eu escolhi a dedo, porque, nossa, eu gosto muito da forma como essa pessoa pensa. Gostaria de ser amigo dessa pessoa. E você entra no YouTube, você escreve, sei lá, empreendedorismo, algum tema, desenvolvimento pessoal. Você vai ver várias pessoas muito famosas. E por que eu escolhi aquelas pessoas? Porque eu criei um vínculo. Parece muito doido, né? Falar, criei um vínculo vínculo digital. Com influencer e tal. Mas com a minha gestora também foi a mesma coisa na época. Cara, eu chorei quando ela saiu. Eu odeio falar isso, que eu odeio chorar. Mas eu lembro que eu chorei quando ela saiu. Quando ela me contou que ia sair, eu fiquei assim. eu fiquei sem palavras, sem chão. Que eu falei, caraca, a pessoa que eu admiro, a minha mentora que eu vejo todo dia, que eu me espelho nela, vai sair. Falei, caraca, e é muito legal você ver essa conexão, essa relação que você gera com o seu mentor. Não é simplesmente, tô aqui aprendendo com você e bababá. Não, você tá se conectando, é aquilo que você falou, compartilha desde a vida pessoal, também da mentoria da vida pessoal, vida profissional. Isso é sensacional, não adianta você querer ser mentorado por alguém que você não gosta. Não tem como. No trabalho, também tem vários gestores que, eu não gostava, mas que eu via que fazia um trabalho sensacional, mas não batia, não rolava conversa. Tipo, eu sou meio folgadona, tal, sou extrovertida. Você pega uma pessoa totalmente introvertida, que bababá, acha estranho, não gosta que eu fico balançando a perna, não vai dar match. A pessoa vai falar, vai dar um puta conselho. Talvez você internamente fala, obrigado, beijo. E vai.
Total. E entrando no terceiro pilar aqui, que é justamente assim, beleza, o seu mentor precisa ter tido resultados ou ele tá onde você quer chegar. Só que um outro passo disso daqui é quase o oposto, o outro lado da moeda, que é as pessoas que ele mentora têm resultado? Porque tem muita gente que foi muito bom de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa. Só que ela não sabe passar aquilo. Então, de novo, o professor que, nossa, às vezes a gente tem um professor que nunca vivenciou aquilo, nunca praticou o que ele ensina, só sabe na teoria. Ou a gente tem um professor que, nossa, o cara é foda, ele escreveu livro de não sei o quê, ele prestou consultoria pra empresa não sei tal. Só que a pessoa não sabe ensinar para os alunos. Ela não tem didática, não tem o tato de ensinar o aluno da forma que ele consiga aprender. E, consequentemente, apesar do cara ser foda, ter chegado lá, ele não passa aquilo. E por ele não conseguir passar aquilo, a pessoa, o aluno, o mentorado, não consegue ter o resultado. Então, isso é muito importante de você observar quando você tá analisando alguém. E, cara, esse ponto é surreal. Por exemplo, qualquer um pode chegar aqui e falar, não concordo com o que vocês falam aí no estagiário sênior, não é bem assim, eu li uma matéria na internet que não falava isso. A gente já teve até um mentorado nosso que teve uma situação dessa. A gente tava fazendo a mentoria de currículo com ele e ele falou, cara, mas eu li uma matéria que falava que o currículo tinha que ser no Word, uma página e tal. E eu fiz isso agora. Ele tava pagando o mentor, não tava pagando barato, pra ele não ouvir o que o mentor dele falava. E a gente falou pra ele, cara, prova que isso vai dar certo. Porque ele tava fazendo isso há 1 ano. Um ano usando aquele currículo no Word. E em 1 ano não tinha dado certo. A gente falou, me prova com a sua história que isso dá certo. A gente tá te dando a possibilidade de você seguir o nosso caminho. O nosso caminho que deu certo, porque, ó, tá aqui os meus resultados. Eu entrei aqui, recusou essa vaga. Exato. Se você seguir por esse caminho, tenta. Pelo menos tenta. Se você quer falar que isso não dá certo, você precisa ter resultados negativos pra comprovar que aquilo não dá certo. E foi o que a gente já fez, né? A gente já quebrou a cara fazendo currículo no Word. E, cara, essa questão é a seguinte. A pessoa, ela pode duvidar daquilo que o mentor tá falando, por exemplo. Então ele chega e falou, gente, eu li uma matéria de RH falando pra não fazer currículo assim, que não sei o quê. Beleza, você pode duvidar do que eu tô falando, mas você não pode duvidar dos meus resultados. Você não pode duvidar das dezenas de aprovados que a gente ajudou fazendo isso, sabe? Então é muito assim, o mentor, ele precisa ter resultado em quem ele mentora. Cara, se a gente só chegasse aqui falando um monte de coisa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso funciona, isso não funciona, e a gente não tivesse nenhum resultado, não tivesse nenhum aluno sendo aprovado, nenhum mentorado sendo aprovado, ninguém evoluindo, a gente pode ter tido resultado na gente, pode ter funcionado com a gente. Mas se a gente não consegue replicar isso em outras pessoas, a gente não tá provando o que a gente fez, a gente não sabe o caminho, a gente simplesmente chegou lá pela aleatoriedade. E não é isso que acontece, a gente mostra, ó, você não acredita? Vem cá, deixa eu te mostrar o aluno do Gabriel, o currículo do Gabriel, ele fez esse currículo, com esse currículo ele conseguiu a entrevista dele e tal na GE, e hoje ele tá aprovado na GE. Até comparando, olha, antes era assim e não conseguia passar de jeito nenhum de tal processo. Ele mudou, foi pra esse pilar e olha onde ele tá agora. Ponto. É uma comparação de resultado, é um que não deu certo e o caminho que deu certo. Total. E é isso, assim, é provar com resultado. Então, sempre que você for escolher um mentor, cara, olha os resultados que ele tem, olha os resultados que ele ajudou a gerar em outras pessoas e vê se aquilo tá em linha com o que você quer ou não. Porque, cara, a gente pode aqui ajudar um monte de gente a conseguir estágio, a entrar em empresas fodas e tal, mas às vezes você não quer aquilo pra você. E tá tudo bem, sabe? Nem todo mundo tem que querer seguir o caminho que a gente tá propondo, que foi o caminho que a gente trilhou. Se você quer entrar numa empresa menor, ou se você quer entrar em outro tipo de empresa, ou se você nem quer estagiar, por exemplo, você quer seguir carreira acadêmica, cara, a gente não é a pessoa ideal pra te ajudar. Você precisa buscar outros mentores que fizeram carreira acadêmica, que seguiram o caminho que você quer seguir. Por exemplo, se alguém falar, gente, eu preciso de dica pra passar em um concurso, preciso mandar bem num concurso, eu vou falar, não pergunta pra mim, que eu nunca fiz um concurso, nunca passei num concurso, você tem que perguntar pra quem chegou lá, pra quem concluiu esse seu objetivo. Não é ético você falar, ensinar aquilo, falar, faz isso, sendo que você nunca fez. Eu pelo menos não acho, né? Até foi engraçado, hoje surgiu uma pergunta na caixinha do Instagram, perguntando o que a gente achava de pós. E eu falei, cara, nunca fiz uma pós. Nunca fiz uma pós pra te falar se vale a pena ou não, se é bom ou não, se vai te ajudar ou não.
vi pessoas que fizeram e tal, e vi pessoas que fizeram e me trouxeram uma visão de que talvez aquilo não seja a melhor forma de aprender e se desenvolver, mas eu não sei se você precisa da pós pra conseguir, porque é um critério de promoção na sua área, não sei se você quer a pós pra fazer networking com um determinado professor, com um determinado segmento, então eu não posso chegar pra você e falar, não faz. Falei, olha, eu não gostaria por causa disso, embasado em nada, embasado nas experiências que eu tive, mas pergunta pra alguém que fez uma pós, pra alguém que pode te falar sobre isso. Pega porque percepções é um ponto mais importante. reais. É real, não tem como você ter um mentor que não chegou naquele resultado que você quer, sabe? Que não fez aquilo, que não tenha a pele em jogo pra falar, cara, faz uma pós, porque uma pós vai significar isso, vai te ajudar de tal forma. Eu não posso falar isso. Não posso nem falar que vai ajudar e nem que não vai ajudar. Eu posso falar que eu não fiz, que eu não quero fazer hoje, também não sei amanhã, por causa de tal motivo. Mas é basicamente isso. E o próximo ponto é do conselho de graça, Tchermes. O conselho de graça é um negócio muito complicado. A gente até falou um pouquinho disso aqui, mas, cara, é aquele amigo que chega em você e fala, olha, faz isso. Por exemplo, a gente tá aqui com o estagiário sênior. E a gente escolheu mentores pro estagiário sênior, né? A gente entrou num grupo de mentoria que custa, tipo, 45, 60 mil reais por ano pra você tá lá dentro. Por quê? A gente queria montar o nosso negócio e a gente queria aprender com quem faz, com quem tá no campo de batalha, com quem entende da parada. Não simplesmente chegar e ficar tirando pra todo lado. E, cara, tudo que a gente faz aqui tem estratégia, é pensado por trás, os conteúdos que a gente produz e tal. E aí chega uma pessoa e fala... Nossa, ó, pessoal, é legal vocês fazerem um post assim assado. Ah, nossa, a cor do post não tá legal. E tipo, beleza, acho que a pessoa tá chegando muito pra ajudar. Mas, cara, você chegou onde eu quero chegar? Você fez aquilo? Você teve esse resultado? Você tá falando isso com base no quê? Porque às vezes a gente acaba ouvindo as pessoas que não tiveram o resultado que a gente quer ter e isso justamente sabota a gente. Se a gente for seguir todo mundo que vem dar um pitaco, dar uma dica, a gente não vai ter estratégia nenhuma e a gente vai ficar fazendo um pouquinho de tudo, sendo que são coisas que as pessoas não vivenciaram pra poder passar. E, de novo, tem a melhor intenção do mundo por trás. Mas se não é embasado em experiência, em o que você testou e deu certo, cara, provavelmente isso pode te atrapalhar, sabe? Então é muito importante pensar nisso antes de escolher de quem você quer pegar um conselho. Eu via isso muito no trabalho. Várias vezes chegava alguém, algum analista e tal, falava, olha, Ricardo, deixa eu até lembrar. Da parada que eu falei, que eu era uma pessoa que eu não curtia muito almoçar com a galera, porque eu precisava desse tempo pra mim, porque era muita coisa, trabalho, faculdade, eu sou uma pessoa introvertida e eu gasto muita energia pra me relacionar com as outras pessoas. Então eu passava o dia inteiro me relacionando com as pessoas e o único momento que eu tinha pra mim, pra eu ler, pra eu ficar no meu momento introspectivo, sei lá, só mexendo no celular sem fazer nada, era a hora do almoço, então eu usava essa hora pra isso. E cara, se eu não fizesse isso, eu não ia ter energia pra nada. Ia me sugar muito, eu ia estar cansado de estar ali, não ia me sentir bem fazendo o que eu tava fazendo. E aí algumas pessoas do trabalho chegavam e me falavam, Ricardo, você tem que almoçar mais com o pessoal, você tem que interagir com a galera, você tem que não sei o quê. Não, mas a intenção era muito positiva, sabe? A intenção, o porquê da pessoa ter chegado era muito positivo. E eu falava, cara, beleza, eu posso simplesmente parar de fazer o que tá me fazendo bem e começar a almoçar com todo mundo, ou eu posso falar, puta, será que é isso? E aí o que eu fiz? Fui conversar com os meus mentores. Então conversei com a minha coordenadora, pedi a opinião dela, pedi um feedback com relação a isso e conversei com o Buiu. E cara, o Buiu falou, não segue isso, sabe? Se você sente que esse negócio vai drenar a sua energia, não faz isso. Se você sente que o seu relacionamento com o time não tá afetado por causa disso, se isso não tá te atrapalhando em nada, não tem por que você mudar. E ele falou, cara, eu sempre fui um pouco assim também, às vezes eu tinha essa necessidade de ficar um pouco mais sozinho e tal, e eu fiz isso. E ele falou, você só não pode deixar de fazer networking com a galera. Então ele foi me ajudando a ponderar. Ele, cara, participa mais de happy hour, vai nos happy hours. Às vezes eu tava cansado, tinha faculdade e tal. Comecei a matar aula pra ir em happy hour. Por quê? Ai, que problema! Né? Porque eram nesses momentos que eu tinha pra me conectar com a galera. Então ele me trouxe essa visão. Não foi, não vai, ou vai almoçar sempre, mas não, faz isso, só que você tem que pensar estrategicamente também, porque ele já tinha passado por aquilo. Então é muito disso. Às vezes a pessoa vai chegar com um conselhinho de amigo, alguma coisa, mas, cara, toma muito cuidado com o que você absorve e o que você vai fazer a partir das coisas que as pessoas te falam. E aqui uma máxima é aquela, não aceite conselho de graça. Se o conselho fosse bom, ninguém dava. Se você quer uma mentoria com uma pessoa foda, cara, paga por aquilo. Que é o que a gente tá fazendo no nosso negócio. A gente podia ficar consumindo um monte de conteúdo gratuito e tal, vendo um monte de coisa que ia dar diquinha de não sei o quê. Mas não, eu quero o caminho, eu quero o negócio certo.
cara, eu vou lá e pago. E às vezes esse pagamento não é necessariamente monetário, igual com o Buiú. O que eu tava pagando ele era justamente de contribuir também, de ele estar aprendendo comigo também. Então é muito importante você pensar nessas coisas para escolher o seu mentor. E nem sempre você vai ter contato direto e podendo pagar uma pessoa para ser seu mentor, como por exemplo, eu no meu início da carreira, comecei a ter acesso a determinadas informações no YouTube. E só que, sei lá, eu não consigo pagar uma mentoria do Thiago Nigro, ficar um dia inteiro com ele, uma semana, toda 1 hora por semana com ele. Cara, é intangível, pelo menos naquele momento era intangível acontecer isso. Mas o que eu fazia? Puta, vou ouvir o que ele já fez, vou ouvir as histórias dele e vou adaptar para minha realidade. Vou começar a fazer isso de forma autodidata. Então, pegar conselhos, você não precisa necessariamente... mas eu não tô estagiando, não tem como eu ter mentor. Mas eu tô estagiando e todo mundo é uma bosta na minha empresa. Cara, mentor pode ser livro. Porque quem escreveu o livro foi uma pessoa, foi um autor, foi uma autora que teve uma história, teve uma bagagem. E eu falo, pra mim, livro não existe caminho curto para o sucesso, mas existem atalhos. E o livro é um atalho. Porque alguém tá te contando os erros que cometeu, os acertos e talvez o que você deveria fazer também para seguir esse caminho. E mentor é isso. Mentor é um atalho, só que você não precisa se prender à pessoa física, tocar na pessoa, olhar nos olhos realmente. Ainda mais que a gente tá falando do mundo que tá cada vez mais virtual. Hoje, se a gente quiser, é capaz de ter mentor nos Estados Unidos, mentor na China, mentor em vários lugares. Mentor que não tá mais nem vivo, né? Mentor que não tá mais nem vivo. Como? Internet, YouTube, algum curso, alguma mentoria. Isso é muito legal, de você parar de se prender e começar a olhar o copo sempre cheio, que afinal o copo sempre tá cheio, seja ele de água ou de ar, mas você tem que, tenho essa condição agora, o que eu posso fazer para receber esses conselhos, para me alavancar na carreira ou na vida pessoal, que seja. Para absorver aquilo, né? E você tava falando, antes a gente tava falando daquilo de você escolher os seus mentores para eles te darem esse direcionamento e tal, e que às vezes as pessoas que chegam para te dar os conselhos de amigos nem sempre estão dando conselhos embasados, preparados, com base no que você quer. E aí, só pra gente finalizar, que eu lembrei de um negócio que acho que super alimenta aquilo, super embasa essa resposta, foi quando a gente foi fazer a mentoria com o Renato Freitas, que ele é um dos fundadores da Yellow e da 99, e ele dá mentorias para pessoas que estão criando negócios. E a gente foi fazer uma mentoria com ele, e cara, um negócio que eu achei animal, que acho que super dá pra aplicar aqui, que ele falou pra gente. A gente começou a explicar o nosso negócio pra ele, ele falou, o que eu vou falar aqui, vocês têm que processar, absorver e ver o que cabe. Porque ninguém entende melhor do seu negócio do que você. Isso pegou muito forte. Porque, mano, o cara criou um unicórnio, criou 2 empresas fodidas. Pra quem não sabe o que é unicórnio, é quando a empresa começa a ter o valor a partir de 1 bilhão. De dólares. De dólares. De dólares, 5 bi de reais quase. E cara, pensa, uma pessoa que criou uma empresa que vale mais de 5 bilhões de reais, criou a Yellow, criou a 99, falar pra você que, presta muita atenção no que eu tô falando, processa pra ver se aplica, porque ninguém entende melhor do seu negócio do que você. Olha toda a bagagem que ele trouxe de experiência pra falar, ninguém entende melhor do seu negócio do que você. E a mesma coisa pra sua vida. Ninguém entende melhor da sua vida, das suas necessidades, das suas dificuldades do que você. Então é por isso que é muito importante você ter muita autorresponsabilidade na hora que você tá escolhendo seus mentores, na hora que você tá escolhendo quais opiniões, quais conselhos seguir ou não. Porque ninguém entende melhor da sua própria vida do que você mesmo. Então é muito importante ter essa responsabilidade, esse cuidado na hora de escolher os seus mentores, escolher o que você vai seguir, o que você vai fazer. E até também por não escolher mentores, né? Tipo, não dá pra mim, não preciso. E aí você vai ficar quebrando a cara, vai ficar naquela mesma. E você pode conseguir também, mas é muito mais... O caminho vai ser mais longo. O caminho vai ser mais longo, você vai demorar muito mais pra aprender. E até tem um último ponto aqui também que a gente tem que falar sobre mentor, que às vezes você vai ter o acesso ao mentor, você pagou, sei lá, uma mentoria, ou você tem acesso próximo ao mentor no seu estágio, na sua vida, que seja. Se você não estiver preparado para ter uma conversa com o seu mentor, para tirar exatamente as dúvidas, se você não tá preparado,
vai ser dinheiro fora. Vai Nossa, ser sim. tempo jogado no lixo. Sim. O tempo não só seu, mas daquela pessoa. Porque tem muita... até falando as nossas mentorias mesmo. A gente faz mentoria com alguns alunos que estão no curso e tem aluno que chega despreparado. A gente vai falar, sei lá, sobre dinâmica ou sobre entrevista. A pessoa não viu, por exemplo, as aulas teóricas sobre entrevista. Então, vai chegar totalmente despreparado, vai perder nosso tempo de ter que explicar do zero. A pessoa não vai ter tempo de formular perguntas, não vai ter tempo de processar, adaptar e falar, tá, mas e para eu chegar aqui? Não vai ter perguntas inteligentes, que de fato, existem perguntas burras, que no caso é, sei lá, como que eu visto uma roupa? Você pergunta para uma pessoa, como eu visto uma roupa? Cara, você pode ir tentando vestir, você pode procurar no Google. Você tem que me perguntar como que eu visto essa roupa para combinar com o meu sapato e combinar com o meu cinto, que seja. Mas você tá fazendo perguntas inteligentes, você tá fazendo perguntas que precisa de fato de um mentor. E esse é um ponto que, nossa, é muito importante. Igual pegando aqui o seu exemplo, você sentava lá com um buiú. Eu lembro que você se preparava antes. Nossa, amanhã eu vou sentar com um buiú. Putz, o que eu vou falar com ele? Eu tô com aquelas dificuldades, eu vou levantar aquelas dificuldades. Então, você não tá perdendo o tempo dele e muito menos o seu. Você tá lá focado em fazer aquilo acontecer e, de fato, ter uma resposta. Então, não perde tempo quando for falar com o mentor. Vai, processa tudo e vá com perguntas inteligentes. Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque eu tava esquecendo total, nem passou pela minha cabeça falar isso. Quando eu fui fazer a minha primeira mentoria com o Buiú, ele chegou pra mim e falou, olha, eu não vou ser seu coach, então eu não vou chegar aqui e te trazer o conteúdo, te fazer pergunta e tal. Todas as vezes que a gente for conversar, você vai trazer a pauta, você vai fazer essa mentoria. Eu só vou te ajudando, só vou respondendo as suas perguntas, te dando pontos de vista e tal. Mas você é o responsável por conduzir isso. E é exatamente isso. A gente teve até um caso de um mentorado nosso que ele pagou o pacote de mentoria. Cara, nosso pacote de mentoria custa R$2.000 pra ter 8 conversas com a gente, 8 sessões de mentoria. E a pessoa não tava aproveitando nada. Tipo, a gente tinha todo o conhecimento pra passar pra ele, só que a gente chegou na primeira sessão, nossa, nem tinha expectativa, nem me planejei e tal, beleza. A gente foi, construiu todo, na próxima, vamos falar de tal coisa? Criou um plano de ação. Criou um plano de ação. Aí a gente passou tudo, então beleza, até a nossa próxima conversa, faz isso, pega tal referência, monta o seu currículo. E anote suas dúvidas. Anote suas dúvidas e durante esse período vai mandando pra gente no WhatsApp que a gente vai te dando feedback pra próxima sessão, você já chegar com seu currículo pronto e aí a gente começar a traçar com você sua estratégia de procura de vaga, seja através de sites de vagas, LinkedIn, networking e tal. Aí o que a pessoa fez? Ela chegou na próxima sessão, que era pra ela estar com o currículo pronto, já com feedback dado durante a semana, só pra gente começar a traçar a estratégia, a pessoa não tinha montado o currículo. E aí ela tinha, das 8 sessões que ela tinha pagado, sobraram 7. Nessa sessão, o que a gente teve que fazer? Currículo. Ao invés de traçar toda a estratégia, teve que fazer currículo. E cara, a gente ficou 1h30 fazendo o currículo da pessoa. Sendo que já tinha passado todas as estratégias, todas as manobras. Tudo. Era só ter montado e ainda assim, não era ter montado e trazer pra ver como ia ser. Não, era pra ter mandado pra gente durante a semana e a gente dando feedback pra já chegar o negócio perfeito. E aí o que a pessoa fez? Nossa, não fiz e tal. A gente passou 1h30 com o Canva aberto ajudando a pessoa a fazer currículo. Então a mentoria, ela depende muito do mentor, mas ela depende principalmente do mentorado. E é o que você falou, quando eu ia ter uma mentoria com o Buiú, o que eu fazia? Anotava todos os pontos que a gente tinha discutido na mentoria anterior. Eu anotava, bem refletia, né, sobre como eu tinha evoluído em cada ponto. Aí eu falava, o que eu vou levar pra essa situação, pra essa próxima conversa? Aí eu pensava em coisas que estavam acontecendo naquela situação pra levar pra discutir com ele. E aí, ele sempre me cobrava, falava, como que foi da última conversa que a gente teve? O que andou, o que evoluiu, como que estão as coisas? A gente fazia um overview de tudo isso, de como tinha sido, e aí entrava no novo assunto. Mas se eu não levasse uma pauta pra conversar com ele, a gente não ia ter assunto nenhum. Assim como foi a última sessão de vocês. Você falou, cara, vou sair, vou empreender. Não tinha pauta ali. Não tinha pauta. E não fluiu uma conversa. Então é muita função do mentorado. Cara, sempre esteja preparado no momento que você for ter o contato com o mentor. Tipo, sempre esteja preparado com dúvidas, com problemas, com coisas pra ele poder te ajudar. Porque não é um coach que vai chegar, hoje a gente vai entender o seu pensamento interno e os seus conflitos interiores. Não. Cara, o que você tá passando aí? Qual a sua dificuldade?
Me fala aí, deixa eu ver o problema. Puta, é muito mais disso, né? Isso até me lembrou um caso. Lembra quando a gente foi no Fast Temp pela primeira vez? Eu com os meus 17 Fast Temp anos. é um evento de empreendedorismo. Eu com os meus 17 anos. Foi o primeiro evento de empreendedorismo que eu fui. Não sei se foi o seu também primeiro. Foi? A gente foi junto. A gente nem namorava, gente. O Ricardinho tava apaixonado Ela se naquele apaixonou dia. por mim lá. E eu lembro que a gente teve lá com o Marcos Maida, que ele deu a palestra dele de Canva. É Canva ou Canvas? Canvas, né? Business Eu Model sempre Canvas. confundo. Eu chamo Canva de Canva Canvas é e o o Canvas site, de Canva. Canvas é o framework. Ele deu uma aula de Canvas, de modelo, de criação de modelo de negócio. E eu achei o cara muito pica, muito pica. Eu falei, caralho, gostei demais. Achei muito inteligente, preciso me aproximar. E eu lembro que tava saindo todo mundo da sala. E você, vamos? Não, peraí. Ele tava me olhando, tipo, e aí? Falei, não, peraí, que eu tô esperando a galera ir embora, porque eu quero conversar com ele. Aí eu lembro que você me perguntou, isso me marcou muito, eu lembro que você me perguntou, mas o que você vai conversar com ele? O que você vai perguntar? E eu falei, eu não sei, eu não Enquanto sei. isso, os olhinhos da Camila brilhavam. Eu falei, eu não sei o que eu quero perguntar, eu não sei, eu só quero conversar, eu gostei muito dele, eu preciso me aproximar, ele precisa saber que eu existo. Então eu tava esperando todo mundo sair, eu tava tipo, puta, que dúvida que eu tive. Ai, mas eu não tive Inventa dúvida. Eu sou bem inventona. E eu tava, deixa eu pensar em tudo. E eu tinha, na verdade, eu tinha acabado de fazer 18, que eu tava no meu primeiro estágio. Aí eu tava no meu estágio, não tava curtindo. Falei, puta, é isso. Vou falar que eu não tô curtindo. Vou perguntar o que ele fez, o que ele teria feito de diferente. E eu vou aprender com a história dele. Aí eu lembro que eu cheguei lá e falei, putz, tudo bom? Sou a Camila Cross. Aí ele, eu acho que eu conheço o seu irmão. Lembra que ele tinha dado aula pro meu irmão? Eu falei, caraca, vamos ser amigos. E eu lembro que eu comecei com essas perguntas. E ele começou a responder. E começou a surgir novas dúvidas. Então, eu meio que me preparei. Porque se eu tivesse chegado lá e me apresentado, não ia ter fluído. Mas aquele dia eu aprendi absurdos. Tanto que eu até acabei criando o meu primeiro artigo no LinkedIn. Aquele foi um dia. ponto de virada pra você. Foi um ponto de virada sensacional. Mas eu tive que me preparar em 10 minutos. Mas eu me preparei. Porque eu falei, eu preciso aproveitar esse tempo que eu vou ter como se não existisse amanhã. E aí você pegou um ponto do que a gente já falou aqui, que quando você vai escolher o mentor, você ir lá perguntar pra ele, foi uma escolha de mentor. E um dos pontos que a gente falou aqui... E eu falei pra ele, um dia você vai ser meu mentor. E uma coisa que um dos critérios que a gente falou pra você escolher o seu mentor é justamente a conexão. Tipo, cara, eu tinha achado ele muito foda, tinha adorado a aula, mas não gerou uma conexão comigo, sabe? Tipo, pra mim foi, nossa, da hora, animal, vamos, Camila. E pra você, você falou, caralho, gerou uma conexão, preciso conversar com esse cara. Então, por isso que é muito importante essa parada da conexão. E tiveram outras pessoas que eu falei, nossa, que foda, Camila, eu vou conversar com esse cara. Nossa, meu, sério? Tipo, não tinha gerado a conexão pra você. Então, por isso que é muito importante você conseguir gerar essa conexão, essa admiração por quem você vai levar como mentor, né? Ai, Richard, eu te admiro. Quer ser meu mentor? Eu quero. Que absurdo. E assim encerramos o podcast de hoje. Se você tá assistindo pelo YouTube, já se inscreve, deixa seu like e comenta aqui. Você tem mentores? Eu quero saber quem são os seus mentores. Deixa nos comentários pra gente saber e como você se aproxima dos seus mentores, como que você aprende com eles. Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, tchau!